Nação Tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bora falar nesse vídeo de agora sobre o que é que o Bahia pretende de contratação com relação à camisa nova, embora dar uma passada rápida sobre isso. E também eu quero trazer para vocês palavras fortes que vocês têm que assistir com relação ao Bahia estar mudando o futebol brasileiro. Sim, o Bahia está mudando o futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa agradecer o que o Bahia está fazendo nesse momento para o futebol brasileiro. Graças ao Bahia, o futebol brasileiro está voltando a ser visto fora do Brasil, principalmente lá na Inglaterra, onde hoje é o principal campeonato do mundo, é o principal centro de futebol do mundo. Os melhores jogos, o melhor campeonato disparado é a Premier League, times altamente competitivos, tá? Afinal, o Manchester City é de lá, atual campeão do mundo e da Champions League. E a comentarista Renata Mendonça, do Sport TV, junto com Carlos Mansur, ela traz palavras fortes com relação ao que o Bahia está fazendo. Hoje, graças ao Bahia, o futebol brasileiro está sendo divulgado lá na Inglaterra e também, respectivamente, no mundo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas me diga uma coisa, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim desse lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Quero começar esse vídeo já falando de cara sobre centroavante, porque muita gente está perguntando sobre centroavante e sobre Carlos Vinícius, jogador lá do Fulham. Gente, com relação a Carlos Vinícius, a negociação ela está um pouco difícil, digamos assim, esfriou, porque os valores pedidos pelo time do Fulham são valores altos. Estão pedindo 63 milhões de reais, tá? Para poder liberar o atleta. Assim, existe a vontade do jogador de vir para o Bahia, de voltar para o Brasil, jogador, staff, sim, mas os valores, se não diminuírem essa pedida do Fulham, vai ser difícil negociar. 63 milhões de reais, realmente, com esse valor, você pega jogadores aqui no mercado sul-americano, ou até próprio aqui no Brasil mesmo, e traz uma contratação de bastante qualidade, tá? Outra informação também que eu tenho para trazer para vocês é sobre o perfil de contratação. A princípio, o Bahia tem um jogador na Europa, um jogador que já vem jogando um pouco mais, que seria teoricamente Carlos Vinícius, ou pode ser um outro também que o Bahia já esteja preparando esse plano B lá na Europa, e tem um plano B que seria um jogador aqui no mercado sul-americano. Caso esse primeiro jogador com uma prateleira um pouco maior não dê certo, o Bahia vai buscar esse atleta aqui no mercado sul-americano, tá? Bom, agora deixa eu trazer para vocês comentário do pessoal lá do Sport TV, e eu acho que faz muito sentido isso que eu coloquei aqui embaixo. Agradeço ao Bahia, porque de fato, graças ao que o Bahia vem fazendo, essa parceria de Bahia e Grupo City, o futebol brasileiro hoje está voltando a ser pauta, tanto lá na Inglaterra, que é o principal centro, como nas grandes ligas, porque o Bahia é o mundo, né? E bora ver o que eles falaram aqui. Caio Alexandre, jogador pretendido por vários clubes do Brasil, depois de ótima campanha no Fortaleza, vai desembarcar, assim como Everton Ribeiro, em Manchester, para a pré-temporada do Bahia, que lá está sendo realizada. Tudo bem, Mansur? Belíssima contratação, não? Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Só pedir licença antes de responder a sua pergunta. Dizer que é um domingo bastante difícil para quem vive no Rio, depois do que aconteceu desde a noite de sábado e durante a madrugada. Já são 11 mortos, 2 desaparecidos, centenas de desalojados e muita gente precisando de ajuda, de solidariedade, muita gente que perdeu tudo. Então, antes da gente tocar a nossa bola, falar deixar nossa solidariedade a tantas famílias que tiveram as vidas afetadas desde a noite de ontem. Só para explicar, né, por causa das chuvas, né, os alagamentos que se espalharam aqui pelo Rio de Janeiro, tem muita gente lamentando a perda de seus pertences, de seus entes queridos. Então, muito bem lembrado, Mansur. Enfim, como a vida segue, é mais um recado contundente que o Bahia manda para o mercado, né? Porque, por mais que você diga, o caso do Everton Ribeiro, o Flamengo não entrou numa competição pelo jogador, mas dentro de determinados limites, o Flamengo queria a permanência do Everton Ribeiro. Talvez não quisesse com um determinado modelo de contrato. E o Bahia foi capaz de atrair um jogador que, talvez na última década, no futebol doméstico do Brasil, tenha sido o que se destacou com maior regularidade, né? E outros clubes tentaram, né? Outros clubes queriam.
o Caio Alexandre é um jogador, talvez em termos de meio-campista disponível no mercado, colocado no mercado para disputa, um dos mais disputados, dos mais desejados, porque é um jogador de muito alto nível. Né? Palmeiras queria, por Palmeiras exemplo, quis. E o Bahia levou. Enfim, o Bahia não está recorrendo a achados de mercado para tentar fugir da competição de grandes camisas. O Bahia está vencendo a competição com camisas pesadas do futebol brasileiro. Aparentemente, o Grupo City nessa janela muda um pouco a política e parte para ser mais agressivo na montagem de um elenco. Renata, boa noite para você, bem-vindo ao Troca de Passes. Eu já aproveito o gancho que dei aqui para o Mansur para falar sobre o Bahia, o que promete o Bahia para essa temporada, né? O meio campo com o Cauli, com Everton Ribeiro, agora a chegada do Caio Alexandre, promete ser um Bahia bastante para criar expectativa no torcedor de um ano muito melhor, né? Não só lutar contra o rebaixamento. Não te parece assim, Rê? Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Mansur? Boa noite para todo mundo. Eu acho que a gente já está com grandes expectativas, né, de ver esse Bahia atuando nessa temporada. Eu acho que o fato de ter um projeto que a gente já tinha amostras, né, de ser um projeto em transição, porque a SAF chega com o Grupo City no ano passado, mas a gente sempre sabe que o primeiro ano é ainda um pouco de entender o mercado, de ir acomodando ali essa nova gestão. E eu acho que a chegada do Rogério Ceni, ainda que no meio da temporada, ainda que naquele momento de fuga do rebaixamento, já foi um sinal interessante, porque o Rogério Ceni é um treinador muito promissor, que já mostrou muita qualidade nos clubes pelos quais ele passou, e que entendi que foi também atraído por esse projeto, não só numa tentativa de assim, eu preciso salvar o Bahia do rebaixamento e só, mas acho que era uma ideia de salvar o Bahia do rebaixamento e também participar da continuação desse projeto. E aí essas contratações, elas são realmente, elas saltam aos olhos. Acho que é muito legal a gente ver clubes como o Bahia e o Fortaleza trazendo esse protagonismo para o Nordeste nos últimos anos, né? O Bahia, ele teve uma pequena, né, falha nesse processo, porque ele caiu para a segunda divisão em 21 para 22. Mas desde 2016 ele estava na primeira divisão, né? Foi um deslize que acabou caindo, mas estava numa sequência boa de primeira divisão. E o Fortaleza está na sequência desde que chegou para a primeira divisão, só ficou lá, disputou competições internacionais, enfim. Então, acho que isso é importantíssimo para a gente ver o futebol chegando. Ele já tem muita torcida, né, nessas regiões, e agora a gente está vendo o protagonismo chegando para lá também, porque a vaga da Libertadores, ela não a briga não fica só entre os times do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas, Sul. Fortaleza já conseguiu abocanhar a vaga na Libertadores. Agora você tem o Bahia chegando forte. E acho que é um sinal quando você tem um Caio Alexandre que tem uma proposta grande do Corinthians e ele quer o Bahia. O Bahia talvez traga hoje mais estabilidade e certeza de que o Caio Alexandre vai receber o salário dele do que o Corinthians. Um sinal similar quando o Voivoda recusa também, exato. de clubes em tese pesadíssimos no Brasil, né, para ficar no Fortaleza. Porque ele também é um lugar bom de trabalhar. Exatamente. São Paulo, claramente, né, Mansur, Renato? São Paulo fez proposta pelo Voivoda e ele preferiu permanecer no Fortaleza. Ainda sobre o Bahia, o Mansur estava falando sobre a mudança no perfil de contratações, e é por aí mesmo, né, Mansur? Porque se a gente pegar as primeiras contratações desde o acerto com o Grupo City, basicamente eram jovens, promissores, com possibilidade de lucro posterior, com uma venda... A primeira janela. Isso. A segunda janela parecia que se olhou para aquele time, a realidade competitiva do Campeonato Brasileiro deu um susto, acertar. E aí se tentou com alguns jogadores um pouco mais rodados para tentar dar uma equilibrada no time. Agora, mas ainda não se tinha chegado nesse nível de mercado de jogadores muito desejados. E se for pensar hoje, eles contrataram o Jean Lucas, um jogador que já era desejado, tem 25 anos. O Caio Alexandre, veja só para citar 3 jogadores de meio campo. Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, que já é um veterano. Então, são perfis diferentes, jogadores que vêm para tentar vestir a camisa para competir já. Exato, e terem status de titular nesse time, né? Acho que mais ou menos esse embora a gente imagine que o projeto também vai ter sempre esse olhar para jovens, claro, porque você está dentro de um grupo de clubes e você, em tese, essa mobilidade dentro do grupo, ela é incentivada, né? Então, eu acho que imagino que vai ter um olhar para os jovens também, mas acho que a busca por se colocar num patamar dentro do futebol brasileiro acima do que foi a última temporada está muito clara. E eu acho que é uma coisa também interessante porque SAF a gente já estava tendo há alguns anos, né? Os grandes clubes, começou e tal. Mas o fato de ter chegado com o Grupo City, né, o Bahia, agora a gente está tendo a novidade de ver uma coletiva de imprensa em Manchester com o logo do Bahia. Então, assim, eu tô achando isso espetacular. E eu acho que isso pode ser muito positivo para o futebol brasileiro. Porque você expõe a marca do futebol brasileiro num dos mercados mais fortes do mundo, o mais forte do mundo do futebol. Então, quantos jornalistas ali que talvez não conhecessem e vão entender quem é o Bahia, da onde, qual é a competição que ele joga. Peraí, deixa eu entender aqui um pouco mais do futebol brasileiro, porque às vezes a gente acha que o futebol brasileiro está no centro do mundo, porque a gente é pentacampeão mundial, mas com todo o respeito, ninguém sabe nada sobre ninguém aqui. Isso. Uma vez eu tive uma conversa numa viagem agora em setembro de férias,
com alemães que estavam falando assim, vocês são do Brasil? No Brasil não lembro de time de futebol, River e Boca. Você vai ver, as pessoas falam sempre de River e Boca. Por que River e Boca são tão conhecidos e os nossos times daqui não são, né? Então talvez o nosso produto precise de uma melhoria. E eu acho que esse aspecto do Grupo City ter chegado e com essa coisa de levar o Bahia para lá, acho que é importantíssimo para o Bahia, para todos esses jogadores, para a comissão técnica, essa troca. E eu acho que para a visibilidade do futebol brasileiro, para o futebol brasileiro como mercado, eu acho que isso pode ser muito bom. Imagina para os jogadores, né, que estão sendo contratados para o Bahia, estão fazendo a pré-temporada no CT moderníssimo do City, né? Vendo de perto tudo que há de mais inovador no mercado do futebol, eles estão tendo à disposição nesse início de temporada. Isso eu acho que também pode ser um atrativo, né, para esses jogadores que ao olhar isso de fora, peraí, esses caras estão lá no Manchester City fazendo pré-temporada. O negócio é bom mesmo, né? Eu vi uma entrevista do... Tá aí, galera, é o suficiente. Vocês estão vendo a repercussão absurda que é a saída do Bahia para Manchester causou, e ela falou uma coisa muito interessante. Eu já tinha pensado sobre isso. A ida do Bahia para lá, para Manchester, não é somente uma internacionalização da marca Bahia. É também internacionalização da marca do futebol brasileiro, porque o Bahia joga no Brasil. O Bahia joga no Brasil. Então, o Bahia, querendo ou não, o Bahia está ajudando a divulgar a marca do futebol brasileiro. E isso precisa ser levado em consideração. O futebol brasileiro precisa agradecer ao Bahia. O Bahia está mudando o futebol brasileiro. Quando foi que você viu algum time fazer isso? Você já viu algum time daqui do Brasil fazer pré-temporada no Manchester United, no Barcelona, no Real Madrid? O Bahia hoje faz pré-temporada no melhor time do mundo. O Bahia hoje é parceiro do melhor time do mundo. Tá bom? Acorda, nação. A nossa nova realidade. É isso, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.